Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, mas já fazia muito tempo que ele não vinha, tenho a honra de trazer aqui meu amigo querido, Dr. Paulo de Jesus, que, como sempre, vem dar dicas importantes dessa maravilha que é o direito. Eu sou fã, minha segunda faculdade, minha vida mudou completamente depois que eu fiz direito, sou apaixonada, e principalmente direito penal, né? Direito penal é uma fascinação, sempre foi minha fascinação. O direito é bonito porque não existe resposta certa, é sempre depende. Verdade ou mentira, Dr. Paulo? Boa tarde, o programa é seu. Poxa, Rosilma, é um prazer, uma honra estar mais uma vez juntos aqui. É verdade, esse questionamento do direito é aquilo que chama a maior atenção, né? Porque no direito você não é uma ciência exata, Sim. Não é com a matemática. O direito, ele admite uma série de interpretações e eu espero poder ajudar aqui com esse debate. Você falou ciência exata. Hoje, as ciências exatas, elas estão sendo revistas. Até as ciências exatas Até estão sendo, imagina as humanas. Elas evoluem, principalmente, por exemplo, a medicina, né? Que às vezes, um erro médico, não sei o quê. Mas existem tantas doenças cujos sintomas são tão parecidos. Sim. O que saber? Eu sou fascinada pela medicina, né? Eu queria ser médica, mas me contemplei perfeitamente com o direito. Fui fazer direito da saúde. Ontem mesmo eu estava estudando essa parte da psicologia, né? A interligação que existe entre a neurociência e a educação, né? E é impressionante como afeta qualquer coisa que você tenha, qualquer emoção que você tenha, ela tanto pode servir para você aprender mais depressa, como a não aprender nunca, né? Então, é isso que é uma ciência humana, né? Sim. E aí, o nosso tema de hoje é um tema polêmico, né? Eu quis te cutucar, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com essas cristalizações de conceitos na nossa sociedade, que diz que o criminoso, como é que é dizer, bandido bom é bandido morto, né? Não se diz isso aí, né? E a gente que é operador do direito pensa um pouquinho diferente. Será que o operador do direito, ele quer que o bandido seja absolvido? Como é que é essa história? O criminoso merece defesa, doutor Paulo? Eu estava com saudade de vir aqui, Rosilma, justamente porque os questionamentos são sempre muito inteligentes, muito pertinentes, né? Uhum. Essa é uma questão muito polêmica. Sim. Perguntar para um advogado criminalista e professor de direito se o criminoso merece defesa, ele já começa dizendo, né? Que o crime, ele não é sequer criminoso ainda, ele é acusado. Sim. E passará a ser criminoso quando transitado em julgado, né? Quando houver a sentença condenatória. Então já começo a responder a minha pergunta do fim para o começo. Claro que merece defesa, não é? O advogado eu aprendi desde cedo, não é? Desde que eu descobri que uma pessoa tinha que ter uma profissão, que ser advogado criminalista e professor de direito penal. E uma das primeiras lições que eu internalizei e tomei isso como algo meu, é o fato de que você, enquanto advogado, você tem que pleitear aquilo que é justo e correto. Você não pode pleitear a mentira, a ignomínia, algo absurdo. Se de repente uma situação que o sujeito evidentemente praticou o crime, não tem cabimento o advogado vir e pedir uma absolvição por ausência de prova, sendo que está cabal dentro do processo. Em muitas oportunidades eu peço a condenação do meu cliente. Entretanto, dentro daquilo que a defesa considera correto. Porque também não é justo, Rosilma, alguém responder por aquilo que é maior do que aquilo que ele cometeu de acordo com a lei. Não é justo alguém ir a um supermercado pagar mais por um produto do que aquele que está apontado na prateleira. Da mesma maneira é o direito. O Código Penal, ele é um código de condutas com preços, que são as penas. Perfeito. E as pessoas têm que pagar o preço atribuído àquela determinada conduta. Então, cabe ao advogado o quê? Fazer com que a pena correta seja aplicada de acordo com a conduta que o sujeito eventualmente praticou. A gente ouve muito falar, né? Talvez o leigo nem tanto, mas embora hoje no Brasil está cheio de operador do direito, né? Porque não sei se é ruim ou se é bom, ou se é a gente que não sabe trabalhar com isso,
Mas eu acho que toda informação é boa, desde que você não considere aquela informação como uma verdade absoluta e vá pesquisar, vá comparar, né? Mas uma coisa que a gente vê muito é que as pessoas... a Constituição diz isso, né? Só que nós sabemos que os direitos não são absolutos, nenhum é. Nenhum. Nem o mesmo direito à vida, né? Olá. Não é? Exatamente. Porque a pessoa, no Brasil, admite-se pena de morte. O direito à vida, que é o direito principal, porque sem ele não existe mais nenhum outro direito, até ele não é absoluto, né? Sim. Existem uma série de situações, a própria legítima defesa, que põe em evidência essa relatividade. E é isso que a gente percebe nas pessoas, que a Constituição isso, a Constituição aquilo, o direito penal isso, porque leem e aquilo ao pé da letra. E você falou uma coisa importante, doutor Paulo, que é a dosimetria da pena, quer dizer, a pena ela tem que ser proporcional, como um preço de um produto, ao que a pessoa praticou. E para isso precisa ter uma apuração honesta, objetiva, atrás de provas. E quando isso não acontece, qual é o papel do advogado de defesa? No teu caso, por exemplo, que é como você trabalha. Você alguma vez já trabalhou como assistente do Ministério Público também? Muitas vezes. Então você acusação. Conhece os dois lados. Não é a situação mais confortável que eu gosto. Gosto de trabalhar na banca da defesa, mas já estou te perguntando isso porque vezes. Você sabe muito bem que muitas vezes o Ministério Público, que funciona como acusador, pede absolução. Sim. É uma questão bastante complexa e bem desafiadora hoje para o operador do direito. A gente vive num ambiente, é compreensível essa revolta, porque nós não conseguimos dar uma volta no quarteirão e nos sentirmos seguros. Então a sensação de insegurança ela é muito grande. Sim. Nós observamos um ambiente virtual na internet, que todos nós aqui, ou a maioria das pessoas está bastante presente, e lá nós temos estabelecido o tribunal da internet, sem ampla defesa, sem contraditório, absolutamente abre-se ali as portas do inferno e destrói a reputação de uma pessoa, muitas vezes sem provas. Sim. E a sociedade, somada a essa insegurança e esse ambiente da internet, que é um ambiente muito irregular, para dizer o mínimo, as pessoas querem transportar essas duas variáveis para a justiça estabelecida, para o direito. E o direito não trabalha da maneira que a internet funciona e nem para acalentar imediatamente o sentimento de insegurança das pessoas. Sim. A justiça funciona para dar uma resposta de acordo com os termos da lei. Exatamente. E existem formas, formalismos e formalidades para que isso aconteça. Perfeito. Existe a presunção de inocência, existem os recursos para que nós possamos minorar, porque nós não vamos extinguir, nós somos seres falíveis, mas minorar a possibilidade de um julgamento injusto. Do erro, claro. Só que as pessoas hoje, Rosilma, não têm mais misericórdia, temperança, paciência para aguardar esse trâmite. Claro que a justiça talvez não dê a resposta, ou certamente não dá a resposta no tempo adequado. Só que existe um tempo de maturação de uma decisão judicial. Então isso é importante que as pessoas hoje, e o seu trabalho que eu sei que você faz desde nas escolas, com as crianças, para as pessoas entenderem o papel do poder judiciário, do advogado, do promotor, do juiz, que não se decide numa canetada, num momento, como na internet, por exemplo. Ele falou uma bobagem na internet, cancela o sujeito. Não é assim na justiça. Então nós temos que procurar, sim, desenvolver esse conhecimento básico de direito e de justiça para que a gente possa compreender o papel do judiciário e todos nós operadores do direito. E até, isso que você falou é muito importante, porque a gente sente... Principalmente quando acontece com a gente, né? Dificilmente a gente encontra pessoas que sentem no lugar do outro, né? Quando é com a gente, dói. Quando é com os outros, dane-se. Essa que é a verdade. E a gente não tem muito tempo, muita informação e nem tanto a televisão, mas hoje está todo mundo sempre com o celular na mão, um monte de informação que vem e... No meu entendimento, a maioria das informações, elas deixam as pessoas doentes, porque nós somos construídos, o ser humano é construído para identificar problema e resolver, identificar e resolver, identificar e resolver. Por isso que a gente sobreviveu até hoje. Então, nós estamos à mercê de uma saraivada de problemas que não nos competem, estão longe da gente, não nos afetam, nós não conseguimos resolver. E aquilo fica.
como se fosse um monte de lixo dentro da cabeça. Chega um ponto que você olha para o teu vizinho e quer matar, não sabe por quê. Isso está acontecendo de fato, principalmente com vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, pessoas que já não estão com o seu poder cognitivo total. Então fica ali na frente da televisão o dia inteiro. É uma pessoa que não faz, só fica vendo televisão. Aí fica lá vendo o Congresso, aí denúncia de corrupção, não sei mais o quê. Meu Deus, mas isso aí é lá, tá certo, afeta a gente. O cara é segurado do INSS, acabou de ser roubado. Então, mas eu acho assim que falta um pouco, e nem todas essas pessoas têm condição de neutralizar. Sim. O que eu posso fazer? Nada. Ah, não, eu posso. Eu posso chegar lá e dizer que não autorizei lá o débito. Pronto. Era o que te cabia? Era. Acompanha, tudo bem. Fez, acabou. Vamos pensar em outra coisa. Porque senão fica essa problemática em volta da gente cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí as pessoas ficam sem resolver, intoxicadas. Isso para mim, eu vejo um ambiente extremamente tóxico. E eu vejo, assim, com certa simpatia, a regulação das redes. Não pelo fato que todo mundo, que agora ninguém tem liberdade de expressão, ninguém vai poder falar. Não é isso. O problema é muita coisa, muita verdade, mas muita mentira. As pessoas não têm condição de saber, porque está acontecendo lá em Brasília, sei lá onde, numa sala, num gabinete, que eu nunca vou saber se é verdade. Sim. E aquilo está me preocupando e eu estou querendo resolver, porque o ser humano é movido a isso, a desafio. Eu quero resolver. E aí, no fim, acaba brigando com o vizinho, porque encostou lá no lugar errado e eu não posso estacionar do lado dele. Sei lá. O que você acha de tudo isso? Olha, Rosimo, você abriu vários parênteses aí muito inteligentes, muito importantes. Tudo começou com a espetacularização da justiça. Sim. Quando você, de repente, começa a transmitir, falar do STF, né, os julgamentos online, ao vivo, o tempo todo... Sim. Somado ao fato que hoje existem no Instagram, nas redes sociais, os cortes que te dão o texto, mas não te dão o contexto, sim, aquela frase ela pode ser interpretada da maneira com que a pessoa quiser interpretar. Exatamente. E o nosso povo, e esse programa, o seu programa, é um espaço muito inteligente para debater isso, não tem educação formal, quiçá educação digital, para poder interpretar como você está exigindo isso. Fala, como é que a pessoa vai saber se aquilo é fake news, se não é fake news, se é verdade, se é mentira? Não se tem nas escolas ainda, dentro da grade obrigatória, isso deveria ser uma exigência imediata, que os jovens já tenham aulas para poder entender e aprender a fazer uma investigação pessoal daquilo que está sendo lido, para a pessoa pegar uma determinada matéria, um determinado tópico, um determinado assunto e pesquisar. Porque a inteligência artificial, por exemplo, ela pode te dar uma resposta caótica. Sim. Uma resposta que não bate com a realidade fática. Exatamente. Recentemente, o ministro Zanin atribuiu uma litigância de má-fé a um advogado que usou dentro de uma petição. Eu escrevi sobre isso. Sim, inclusive. Eu li o artigo. Escrevi sobre isso. Condenou porque ele trouxe uma jurisprudência, doutrina que não existe, que a inteligência artificial criou. Então, aquele advogado não tem o repertório necessário sequer para usar a inteligência artificial. Perfeito. Então, é preciso que as pessoas comecem a entender o que está nas redes sociais, admitir, sim, quando se fala em controle das redes, é colocado de uma maneira tão absurda que parece que agora vai ter um sensor para dizer aquilo que pode ou não ser postado. Não se trata disso. Não é isso, exatamente. O controle versa para atacar não aquilo que é postado, mas atacar o anonimato. É o anonimato que é o grande vilão da internet, porque o sujeito ele pode escrever o que ele quiser nas redes sociais. Só que se ele botar a cara dele e o CPF, eu consigo localizá-lo e buscar uma indenização e buscar criminalizar. Cheio de perfil falso. Agora tem gente que tem 20, 30, 40 perfis fake com avatares, difamando outra a 3x2. Coisa também que eu gosto muito de... Como é que a gente resolve isso? Eu gosto muito de acompanhar os comentários. Eu não vejo a notícia, eu só vejo os comentários, né? Então, muitas vezes eu entro lá só para encher o saco. Não tem nem foto. Não, vocês perceberam que a manchete fala uma coisa e a notícia fala outra? Porque eu vou lá na manchete e abro a notícia. E aí eu vejo a notícia, não tem nada a ver com o que está na manchete. Sim. A manchete pegou um pedaço, né? Que nem a inteligência artificial faz, e aí fica todo mundo discutindo a manchete. Tá vendo? E não te dá o contexto. Desgraçado, não sei o quê. Aí, mas você viu que a matéria não tem nada disso? Né?
Então, assim, para começar, claro, é uma agulha no palheiro, né? E esse programa tem 12 anos com essa responsabilidade de cutucar as pessoas, claro. Né? O controle das redes, todo mundo pensa, tá vendo, o cara não quer que eu fale, os bolsonaristas estão contra os petistas, não querem que os petistas falem, os petistas... Não é nada disso. O problema é, primeiro, notícia falsa. Outro dia, um dos ministros, se não me engano, foi o André Mendonça, que falou que mentira não é crime. Doutor Paulo, mentira é crime? Mentira, se causar prejuízo a outrem, ainda mais se tiver um viés de difamação, exatamente. De injuriar, de caluniar, tá no exatamente. Código Penal, artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. Então, o que é injúria? Não é uma mentira? Difamação, tanto é que até permite a exceção da verdade. Claro, se você disser não é verdade, bom, não houve crime. Claro. Então, uma mentira é crime, sim, senhor. Claro, falsidade ideológica, claro injúria, difamação, calúnia, como é que é isso? E calúnia não permite a exceção da verdade. Quer dizer, sim, é tão grave, porque aí eu acuso de você ter cometido um crime. Claro. Então não adianta pedir desculpa, não, vai cumprir pena. Aí eu falei, caramba, mas o cara lá do STF, eu considero ele um dos melhores ministros que tem. O André Mendonça, não sei se é porque ele é santista, eu estou puxando a brasa passadinha, mas ele, mentira não é crime. Culpa não é crime, mentira. Eu falei, eu vou conversar com o meu amigo Dr. Paulo, que é especialista em direito penal e criminalista, para ele me dizer se mentira é crime ou não é. Mentir não é um tipo penal, mas existem várias faces que a mentira sim, pode apresentar, claro. que são criminalizadas, como essas que nós estamos dizendo aqui. Exatamente. A calúnia, a injúria, a difamação, exatamente. São exemplos de situações que a pessoa está mentindo, claro, atribuindo a alguém a prática de um crime, atribuindo a alguém algo desonroso. Exatamente. E são mentiras. Não, e outra coisa, ainda passível, me corrija se eu estiver errada, de entrar com, na esfera civil, reparação por danos morais e materiais, porque às vezes o cara perde negócio. Perde o emprego. Perde o emprego. Claro, né? sem dúvida perde alguma. O casamento. Sem dúvida alguma. Até estraga a vida da pessoa toda, até ela provar que não é nada disso. Claro, e às vezes nunca prova. Eu costumo dizer com bastante frequência que a reputação de alguém, e você falando de crimes contra a honra, quando eu vou explicar para os meus alunos, que é como se a honra de alguém fosse como se fosse um travesseiro de pluma de pena de ganso. E se você abrisse numa determinada janela de um prédio e deixasse aquelas plumas irem embora. Por mais que qualquer um de nós quiséssemos, nunca mais nós íamos conseguir reunir todas as plumas. Assim é a honra. Por mais que você consiga reunir parte das plumas, você não vai conseguir reunir todas elas. Por isso que é tão sério. É muito sério. É muito sério. E a internet, ela trouxe uma escala maior na ofensa. Sim. Que a pessoa era caluniada quando o Código Penal foi criado lá na década de 40 do século passado. Isso ficava ali adstrito à cidade, ao bairro. Sim. Hoje uma pessoa é caluniada, difamada, injuriada, é global. Global. O sujeito está em Tóquio sabendo que você foi difamado aqui em Santos. Você lembra do caso lá de Guarujá, da coitada da moça que foi linchada, porque foi confundida. Foi confundida. Uma doida qualquer lá, um doido qualquer, olhou pra cara dela, é aquela que mata a criança. Daqui a pouco mataram a mulher. Se reuniram lá um monte de doido em volta. Então porque, mentira é crime, como diz a minha filha, que é psicóloga, a loucura é contagiosa. Sim. Aí um falou, outro falou, mataram a mulher. E depois, não era ela, e aí? Aí já Inês é morta, né? Falando de literatura. Literalmente, né? Muito literalmente, triste. Quer dizer, então eu acho muito grave. Notícias mentirosas, notícias falsas, muito, muito grave, e tem que ser responsabilizado não só penalmente, mas principalmente civilmente, que a pessoa pague uma multa bem alta. Claro. Aqui no Brasil não existe muito isso, o pessoal tem assim um pouco de receio de estabelecer indenização por perda moral muito alta. Às vezes o juiz nem dá dano moral. É muito restrito. Muito realmente. Restrito. Mas nos Estados Unidos não. Muito comum. Você não é nem besta de falar alguma coisa que você perde o seu negócio. Você tem que vender para indenizar a pessoa. É muito comum, apesar de não ser a minha área de especialização, a área civil, mas
é um chavão dizer que é um mero aborrecimento do cotidiano, não é? Quando você vai pedir uma indenização, normalmente para atribuir um valor pequeno, ou às vezes nem sequer atribuir um valor de indenização, coloca-se lá que é um mero aborrecimento do cotidiano. Então isso é muito grave. Sim, muito porque grave. Isso de alguma maneira encoraja as pessoas a continuar agindo à margem da legislação. Exatamente. E porque não corre o risco de grande dano. Então isso é muito sério. Porque quando também. o povo é educado, doutor Paulo, ele não precisa nem de lei. É a utopia. As pessoas sabem o que tem que fazer, de certo e de errado, respeitam o outro, se põem no lugar do outro. Então não precisa lei. Agora, para que existe a lei e a pena, a sanção, né? A sanção tem dois sentidos. Outro dia até mexi com o pessoal na rede social que falou assim, foi sancionado. Eu falei, aprovado? Aí o pessoal ficou meio assim, né? Porque tem dois sentidos, aprovado e punido, né? Então, por que tem que ter a pena? É a última rácio, né? É a última rácio, é a última chance que você tem de tentar salvar a sociedade. Agora, se essa última rácio não acontece, aí é o caos social. Sem dúvida. Que é tudo que o direito faz é evitar que a sociedade caminhe para lá. E parece que a gente está caminhando para lá, não é não? Eu costumo dizer que quanto mais legislações um país tem, menos desenvolvido ele é. Quanto mais você percebe que nós no Brasil, só para nós fazer um recorte deste século, né? Pegar Estatuto do Desarmamento, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Lei de Substâncias Entorpecentes, que foi repaginando a Lei de Tóxicos, você percebe que nós estamos mexendo, trocando o pneu com o carro andando o tempo inteiro quando se trata de legislação. Então, isso é um sintoma de evolução? Não, eu considero um sintoma de dificuldade de estabelecer regras, porque as pessoas precisam ser tuteladas em tudo. O tempo todo. Nós precisamos explicar, daqui a pouco vai se dizer que furar fila é crime. Até porque as pessoas furam fila, as pessoas não aprendem. Porque se houvesse um costume de se respeitar o próximo, inúmeros crimes não precisariam estar estabelecidos. A fila é um direito costumeiro, não existe regra. E todo mundo respeita. E que não respeite, apanha na fila. Agora você vê, a gente não podia fazer isso em relação a tudo, porque o costume é uma forma de civilizar a sociedade, né? Você respeita o direito do outro, ele respeita o teu direito. Agora, se a gente caminha para uma situação de redes sociais livres e cheias de mentira, o cérebro humano não aguenta. Ele simplesmente adere e vamos, para bagunçar, então vamos bagunçar. Nós temos inúmeros estudos, né? O ser humano orgânico e analógico, né? Nós não sabemos ao certo quais são as consequências dessa exposição a essa realidade virtual durante um longo espaço de tempo. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela já nasceu praticamente com o celular na mão. Linda. Né? Porque as crianças dessa geração... Eu vejo você nas fotinhas com ela. Muito obrigado. Elas não sabem o que é usar uma ficha e ligar no orelhão. Não sabem o que é ter 4, 5 canais de TV, que é o que a gente tinha até os anos 80 e 90. E tinha que levantar para mudar o canal, não tinha nem sequer controle remoto. Era bom que a gente fazia exercício. Hoje são tantos canais, eu acho que o nosso telespectador deve se pegar fazendo isso. Às vezes está zapeando, você passa em 200 canais e não para em nenhum. Porque o nosso cérebro, ele tá tão maluco, não tem outra palavra para dizer, né? É aquela rolagem do Instagram e zapeando na televisão. Nós perdemos a nossa capacidade de concentração, dificuldade. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito maior hoje de me concentrar na leitura de um livro, de um processo, do que tinha 10 anos. E eu tenho certeza absoluta que isso se deve à exposição às telas, tanto a notebook como a celular. E todos os meus amigos, juízes, advogados, estudantes de direito, relatam a mesma dificuldade. Você acabou de dizer, eu já tinha visto essa notícia, o ministro do STF, o Zanin, que pegou a inteligência artificial para decidir escrever uma decisão, né? Quer dizer, então, como assim? Como? Bom, primeiro que a gente sabe que o STF, que é guardião da Constituição, hoje é mais um tribunal penal do que, propriamente, o guardião da Constituição. Tá com trabalho demais. Né? Trabalho demais por quê? Foro privilegiado. Quer dizer, então você vai desenrolando, né? Onde é que está a causa disso, né? É como falar, é um tribunal político. Claro que é um tribunal político. Quem indica é o chefe do executivo. Ele indica quem? O juiz que vai julgá-lo.
Claro. Porque ele está lá para julgar o chefe do executivo, exatamente. E ninguém vai me convencer que o presidente vai indicar um inimigo capital para ocupar uma cadeira vitalícia. Que isso? Então, Quem faria né? isso? A Ninguém. suspensão tá clara, né? É lógico, então... Deveria ser uma regra clara dentro do próprio STF que o ministro indicado jamais poderia julgar o sujeito que o indicou. Sim, ou então, sei lá. Jamais o Flávio Dino poderia julgar o presidente Lula, por exemplo. Jamais o André Mendonça poderia julgar o Jair Bolsonaro, para não dizer que a gente tem coloração partidária. O ideal seria que fosse dessa forma. Sim. O Marco Aurélio Melo, que se aposentou recentemente, jamais poderia julgar o primo, Fernando Collor. Sim, Só que você, de repente, você vê o sujeito que foi indicado julgar o indicador. Quer dizer, claro, aí então, você as cria... pessoas, elas não vão na causa, né, Paulo? A causa qual é? É para o tribunal político? Claro que é. Claro, pois se o chefe do executivo, claro que vai ser julgado pelo Poder Judiciário, a Corte Suprema, ele que indica o membro, mas que ingenuidade. Recentemente, o ministro Zanin era advogado do Lula. Então, E virou ministro. Qual é a lógica de você, de repente, ver um processo dele agora, futuramente, o Zanin sendo relator? Percebe como? Eu, na minha humilde opinião, ele deveria se declarar suspeito de clara, sabe? Então, e é previsto, né? Mas a gente vê, pela lei da magistratura, alguns juízes dão entrevista, a gente sabe que não pode, dão entrevista sobre caso que está julgando. Não, porque não sei o quê. Poxa, mas e o Estatuto da Magistratura foi para onde? Isso é muito comum nos tribunais superiores. Né? Os juízes de carreira, de primeira e segunda instância, eles mantêm ainda aquilo que a gente considera como o que a gente, do imaginário do magistrado, de falar nos autos. Mas os juízes realmente de Brasília, os ministros, né? Que não são juízes de carreira, são juízes políticos. Esses aí não podem ver uma luzinha na geladeira que já estão dando entrevista. Isso aí, isso aí a gente que conhece um pouquinho sabe que isso aí não deveria acontecer, né? Porque isso aí macula justamente a credibilidade do próprio tribunal. Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma. E aí a população, mesmo que não saiba, intui que tem alguma coisa errada. Claro. Olha, só tem 3 segundos. 3 segundos para fechar o programa. Para fechar o programa já passou? Já passou. Não deu um recado ali. Mas você vai voltar mais vezes. Tenho que voltar. Faz 1 ano que você esteve aqui. Rosilmar, não tenho nem como agradecer o convite. É uma honra, um prazer. Fluiu, passou muito rápido, eu nem vi. Muito obrigado a todos. Um bate-papo gostoso, começamos com um tema e fomos por aí. O direito é maravilhoso, né? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise quinta-feira, às 20h30. E sabemos que sempre nossos programas vão todos para o nosso canal Jovens Pensadores, onde você pode assistir quando quiser, divulgar entre os amigos e pedir também para os seus amigos se inscrever no canal, que ajuda bastante para que o nosso canal tenha bastante visualizações, um canal que já tem 12 anos de exibição, todos os programas que nós fizemos nesses 12 anos estão lá. Até o próximo programa, se Deus quiser.